Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, hoje com o nosso Suma Piscinecast, que é o nosso sumário mensal aqui do Piscinecast. E hoje o que nós temos no nosso Suma? Avisos da nossa comunidade, teremos os livros lidos, livros que eu li em novembro, vou comentar sobre esses livros lidos. Temos também como ser mais otimista, como você consegue ser mais otimista na vida. Falaremos também sobre como mudar de verdade. Você está disposto a mudar? Também como evitar a sobrecarga de tarefas, como evitar que as várias tarefas do dia a dia atrapalhem sua vida e para que você seja mais produtivo, além de outras coisas que iremos discutir aqui também. Este é o Piscinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Antes de tudo, você que acompanha aqui Piscinecast YouTube, já clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal, porque isso é importante e ajuda o nosso Piscinecast a chegar a mais pessoas. Vamos começar direto aqui com os avisos da nossa comunidade. Muita coisa tem mudado. Você que acompanha o Piscinecast, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, né? Sabe que o Suma aqui, ele vai principalmente direcionado a quem acompanha mais o Piscinecast, quem faz parte aqui da nossa comunidade. E eu estou publicando textos regularmente no site, tá? Voltei a publicar os textos regularmente no site estudareaprender.com. Sobre o que são esses textos, né? São textos semanais que eu estava separando uma lição de livro e uma lição de vida. Só que agora eu vou me concentrar mais nas lições de vida, então eu vou fazer um texto mais enxuto. Esses textos saem todas as semanas no site, então você pode acompanhar. Parte desses textos eu vou comentar aqui no Suma. Então agora o Suma, a estrutura do Suma Piscinecast, que vem desde o começo aqui com essa minha ideia de fazer um sumário, né? Até o nome Suma, a ideia era trazer um resumo do mês. Então eu continuo com a sessão aqui dos avisos da nossa comunidade, que é essa aqui, continuo com a sessão que é os nossos livros lidos no mês, porque eu acho importante, o pessoal que acompanha o Suma gosta de livros, então quero compartilhar. E agora eu vou pegar as ideias de textos que eu estou preparando no site. Então acho que é melhor, então, ou se tiver algum texto específico, talvez eu traga aqui, mas ultimamente estou prezando por esses textos que eu estou publicando lá. Você pode acompanhar esses textos, né, em forma de vídeo aqui, um comentário rápido deles, não integralmente, tá? Mas eu vou comentar eles. Você pode acompanhar aqui no Piscinecast. Uma vez por mês nós temos essa Piscinecast especial que é o Suma, ou então você pode receber no site. Se inscreve lá no site o seu e-mail, porque toda semana eu publico este texto de forma integral no e-mail. Tá? Eu estou mandando lá no e-mail. Também estou voltando a publicar nos e-mails na nossa comunidade, essa comunidade que tem crescido bastante aqui do Piscinecast, do Estudar e Aprender. Tenho deixado ela mais direcionada aí, porque para não ficar as coisas perdidas. Beleza? Então, primeiro aviso, os textos estão no site estudareaprender.com, que é o meu site. Tá, pessoal? O site do professor Piscine é estudareaprender.com, .com apenas, tá? Estudar e aprender, tudo junto, estudar e aprender. Outra coisa, o Piscinecast agora, ele está estreando, ele sai como uma estreia no YouTube todos os domingos às 9 da manhã. Quem recebe o Piscinecast em forma de áudio agora está recebendo na segunda pela manhã. Você acha que segunda às 8 ele está saindo. Então, você acompanha no YouTube domingo às 9 e segunda às 8 ele está saindo para todos que querem ouvir em formato de áudio. O que é legal de você assistir o Piscinecast todos os domingos às 9 da manhã? Porque lá na estreia ele fica os comentários. Então, quem acompanha o Piscinecast pode ir ali, trocar uma ideia e ir conversando a respeito do assunto que está rolando. Então, é sempre interessante se você quiser acompanhar ao vivo, né? Ao vivo entre aspas, né? Porque a estreia você tem a opção de ter ali os comentários, mas o vídeo ele fica passando, é um vídeo pré-gravado. E é interessante para a nossa comunidade. Eu acho que é um espaço legal para todo mundo ir se conhecendo, conversando, porque a nossa comunidade aqui é formada de pessoas que gostam de livros. Talvez você não seja um super leitor que lê direto 50 mil livros, mas você gosta. Você preza por essa coisa de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Esses textos, esses livros que eu trago geralmente aqui no Piscinecast, filosofia, biografias, história. Gosta dessa temática, participa lá da nossa comunidade, certo? Que vai estar sempre disponível lá domingo às 9 da manhã no YouTube, estreando, tá? 9 da manhã.
Eu tô falando no meu horário aqui, que eu acredito que é 10 da manhã no horário de Brasília. Tá 9 da manhã no meu horário. Eu tenho que lembrar disso, acabei de colocando aqui no roteiro 9 da manhã. Certo? E aí, segunda-feira sai em formato áudio. Spotify, Apple, etc. O pessoal que acompanha em formato áudio vai estar disponível na segunda-feira. Beleza? Outra coisa, isso aqui é muito importante, porque principalmente para você que ouve, acompanha o Psinecast, nós temos agora a comunidade do Psinecast no YouTube, para você se tornar membro. O valor é R$ 7,99, se eu não me engano. E o que acontece quando você se torna membro? Qual que é o meu objetivo? A ideia desses membros do Psinecast no YouTube é nós, primeiro, criarmos ali uma comunidade de pessoas que nós temos o nosso grupo do WhatsApp, pessoas que gostam de livros, que gostam dessa temática, que eu já venho falando bastante para você, autodesenvolvimento, filosofia, livros de filosofia, psicologia, história, biografias, que é o que eu sempre tenho trazido aqui, principalmente, e para se reunir no grupo do WhatsApp. Aos poucos nós vamos criando outras ideias, sabe? Eu vou deixar vocês participarem, eu acho que é um grupo legal para compartilhar leituras, compartilhar a sua rotina do que você está lendo, pegar sugestões, etc. Essa é a ideia da criação dessa comunidade. Inicialmente, para quem faz parte, quem é membro no YouTube agora, vai ter esse grupo do WhatsApp. É o nosso primeiro benefício, né? O primeiro benefício. À medida que o grupo for criando, nós vamos discutindo, porque eu quero que isso seja construído com vocês. Então, à medida que for construindo, vocês vão entrando, vão dando ideias. Aí nós vamos criando outra coisa, um outro quadro, um momento de discussão, qualquer coisa que nós vamos fazendo dentro da nossa temática de livros, tá? Dentro dessa temática de livros do Psinecast. Tá? Então, se você quiser fazer parte, se tornar membro, no YouTube é só clicar lá, seja membro, você vai clicar lá em seja membro, só tem uma opção, vai aparecer ali, e você participando, já vai ter o link do WhatsApp, já participa lá no WhatsApp, já pode conversar comigo, seja o que for. E aí também uma outra coisa importante sobre se tornar membro do Psinecast é porque uma vez que você se torna membro, você apoia o canal, toda essa renda do grupo do Psinecast eu quero reverter na parte de equipamentos aqui do Psinecast. Porque o que está acontecendo aqui? Recentemente, vou até mostrar aqui no vídeo, quem está acompanhando o vídeo, meu microfoninho, quem já me acompanhava aqui, esse meu microfoninho, que é um Samsung Meteor, que eu tinha ele há muito tempo, ele quebrou, cara, ele estragou, ele está chiando, então eu vou ter que trocar. Eu não vou comprar o mesmo, porque eu já queria trocar por um outro, mas como ele estragou, eu vou comprar um outro diferente, e aí toda essa renda que está chegando por membros do Psinecast, porque o canal do Psinecast não é monetizado. Então todo mundo que for se tornando membro, além de participar lá para a gente criar a nossa comunidade, você vai estar ajudando na estrutura. Então toda essa parte eu quero reverter para a estrutura, tá? Do Psinecast aqui, depois trocar câmera e etc, para poder deixar o podcast melhor, né? Que é melhor para você em termos de áudio, do que você recebe. Tanto que vocês devem ter percebido que a qualidade do áudio diminuiu, principalmente quem acompanha o Psinecast via áudio, né, nas outras plataformas. Por vídeo, até que se você vê no celular uma coisa ou outra, não dá tanta diferença. Mas é lógico que o melhor microfone entrega uma melhor qualidade. Então eu conto com a participação de vocês e é muito legal na construção da comunidade. É isso que eu quero com o Psinecast. Beleza? Mudamos muitos os formatos do Psinecast. Tá, mudamos muito. Então, por exemplo, o Psinecast agora está 50 minutos a 1 hora, tem até alguns episódios menores. O Psinecast agora tem um design diferente no YouTube, não sei se vocês repararam as capas dos vídeos. O Psinecast, todos os Psinecasts, uma coisa importante, ele tem os links dos livros na descrição dos episódios. Então, quando você compra por esses links da Amazon, não tem custo para você e ajuda a manter o nosso projeto aqui. Certo? Como eu sempre falo, o Psinecast, eu não quero fazer do Psinecast uma coisa assim comercial, sabe? Para vender um curso, uma coisa, eu não queria isso. Eu quero que seja construída uma comunidade em volta dele, junto com vocês participando e se tornando membro e a gente criando ali alguma coisa em volta de benefício a todos, certo? E aí também essa opção dos links ajuda. Você às vezes fala, pô, teve alguém que mandou um comentário recente, tem que até colocar os comentários aqui de novo no Suma, que falou assim, professor, eu já comprei vários livros com suas indicações. É essa a ideia mesmo. Tá? Não que eu estou estimulando aqui ao consumismo, mas o Psinecast, ele é o quê? Ele é uma forma de eu comentar o livro, não
detalhar o livro, não é resumo de livro, para que você se interesse e fale, poxa, esse livro é legal, eu quero ler. Tanto que às vezes vocês vão bater no livro para ler, vocês vão falar, pô, mas está bem diferente do que o professor Piscine falou. Aqui ele está mais detalhado, tá mais... porque aqui é mais detalhado o livro. Aqui eu estou sendo bem enxuto e estou colocando muitas das minhas ideias juntos. Entendeu? Então ele complementa a sua leitura. O Piscinecast é um complemento de leitura que nós fazemos aqui todas as semanas. Beleza? Então é muito importante clicar em gostei, compartilhar, se inscrever, deixar comentário. Isso tudo ajuda no YouTube. E vocês que escutam pelos áudios, compartilhar e deixar 5 estrelas, etc. Que ajuda o Piscinecast a crescer. Beleza? Esses são os avisos da nossa comunidade. Espero que vocês se tornem membro do YouTube também para ir comentando lá ao vivo comigo no nosso grupo do WhatsApp. Vamos agora aos nossos livros lidos em novembro. Em novembro eu li 8 livros, 5 e-books, 3 físicos e um livro foi releitura. Eu separei aqui 7 livros para comentar. Por quê? Porque um dos livros foi um livro de estudo que eu vi sobre consultorias, então eu deixei ele de fora e vou colocar aqui os 7 livros. Quem vai estar acompanhando por vídeo, eu vou deixar a capinha do livro aqui do lado, tá? E a edição, a editora também é muito importante, tá? Primeiro livro, que é uma releitura, A Arte da Guerra. Eu reli A Arte da Guerra porque em breve, tá? Depois você pode até comentar aqui o que vocês acham, eu farei uma série de vídeos sobre a arte da guerra aplicada à vida. Nós temos aqui no Piscinecast uma série sobre o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que o pessoal gosta bastante dessa série, e eu trarei um livro completo da série do livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, com comentários ali a respeito da tradução, que esse livro que eu utilizei, que vou utilizar para fazer a série, é do Jardim dos Livros. Eu considero a melhor edição do A Arte da Guerra. Tá? Vale a pena a leitura desse livro? Vale muito a pena. Não é porque é a arte da guerra, que não, só serve se eu for fazer guerra com alguém. Não tem nada a ver. Na verdade é um livro de muita filosofia de vida. Muita filosofia de estudo para trabalho. Ajuda bastante. Lógico, algumas coisas são bem direcionadas para aquilo que o Sun Tzu escreveu, né, que é para a arte da guerra, como guerrear. Mas ele se aplica também à vida pessoal. Porque por parte dessa filosofia do Tao, né, do filosofia chinesa, que é aplicada no livro, serve para você aplicar na sua vida também. Então, A Arte da Guerra, editora Jardim dos Livros, que é a melhor edição, vale a pena, o livro é baratinho, vale a pena você comprar. Outro livro lido, esse livro do Mário Sérgio Cortella, Descartes, A Paixão pela Razão. Primeiro livro que eu leio do Mário Sérgio Cortella. É um livro interessante, eu quero me aprofundar mais no pensamento cartesiano e, por incrível que pareça, né, esse livro acabou sendo um grande resumão. E o livro é uma leitura bem simples, bem tranquila. Ele resume o pensamento cartesiano. Ele resume essa filosofia, essa coisa de pensar através do questionamento, através da pergunta da dúvida direcionada, como ele diz. E o Cortella explica muito bem, o texto está bem escrito, vale a pena a leitura se você tem interesse por essa temática do pensamento cartesiano, de aprender a pensar direcionado. Aprender a pensar de uma maneira direcionada. O livro é rápido, curto e baratinho. Tá? Então, Descartes, A Paixão pela Razão, do autor Mário Sérgio Cortella. Outro livro lido este mês, na verdade não é nem esse mês, porque eu estou arrastando esse livro desde junho, é Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. Esse livro é muito interessante. Por quê? Porque ele conta o momento em que o Lima Barreto ficou em um hospício quando ele tinha problemas com alcoolismo. Então, por ele ficar nesse hospício, como ele é um grande escritor e a escrita dele é muito interessante, ele tem uns pensamentos muito críticos em relação à sociedade que ele vive, como ele descreve o hospício, como ele descreve a sua relação com as pessoas dentro do hospício é muito interessante. Então ele mostra ali um Brasil pode-se dizer pré-republicano, né, acabado de passar por esse período de república. Então você tem esse Brasil ali com um olhar de um grande pensador a respeito da situação do Brasil da época.
Porque o que eram os hospícios nesse período? O que os hospícios foram até quase nos anos 90, até quase o início ali dos anos 90? Era um local que você colocava todas aquelas pessoas que não eram ajustadas na sociedade. Vale a pena aqui assistir 2 filmes, né? O primeiro, Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, acho que mostra muito bem isso, é muito interessante, né? Segundo filme, nacional, excelente filme, Bicho de Sete Cabeças, baseado numa história real. Também nessa coisa, né, de você pegar aquelas pessoas que não se encaixam na sociedade que a gente diz e colocar ela dentro de um hospício para deixar ela fechada lá dentro. E aí esse livro, muito bem fundamentado, tá? Esse livro está muito bem fundamentado. Deixa eu até pegar aqui a editora, deixa se eu consigo pegar a editora enquanto vou falando com vocês. Esse livro está muito bem fundamentado, por quê? Porque ele é comentado por um especialista, não vou falar aqui qualquer nome para não errar o nome, e também ele tem vários detalhes históricos, então ele tem várias notas de rodapé, para quem gosta, né, que sou eu, no caso eu gosto muito de notas de rodapé, porque isso dá mais credibilidade para o livro. Então, para quem gosta, tem muitas informações históricas, boas notas de rodapé, e também tem um complemento de outros textos relacionados ao hospício naquele período, e também um romance, um manuscrito de um romance que o Lima Barreto queria escrever, que é o Cemitério dos Vivos, baseado na sua experiência do Diário do Hospício. Então eles se complementam, tá? Esses 2 textos, na verdade, eles se complementam e você tem ali muita informação interessante. Certo? Deixa eu só pegar aqui a editora, porque eu coloquei aqui no título e não apareceu a editora. Deixa eu pegar aqui no início. Editora, deixa eu voltar aqui. Editora Companhia das Letras. Alfredo Bozzi, grande mestre Alfredo Bozzi, tá? Então nós temos aqui Organização e Notas do Augusto Massi, Murilo Marcondes de Moura, Companhia das Letras, Lima Barreto, O Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, tá? Depois eu vou colocando as capinhas aqui do lado no vídeo, eu não estou mostrando no Kindle porque vai demorar aqui para eu fazer isso e eu não vou editar depois, quero jogar esse vídeo direto, beleza? Outro livro lido, aliás, né, eu coloquei uma releitura, não, foram 2 releituras esse mês, tá? 2 releituras de livro. Um foi A Arte da Guerra, o segundo livro relido foi Como Superar Seus Limites Internos, que eu li a primeira vez como A Guerra da Arte, não A Arte da Guerra, tá? A Guerra da Arte do Steven Pressfield. Fica conhecido como Superar Seus Limites Internos por causa daquela palestra da professora Lucilena a respeito do autor Steven Pressfield. O que muda do Como Superar Seus Limites Internos para A Arte da Guerra, que eu li os 2? É pouca coisa. São colocadas ali algumas frases, ele muda alguns termos, muda alguma forma como o autor coloca, ele localiza mais para a nossa região. O que é localizar? Então, sei lá, o autor colocava um exemplo norte-americano, essa nova edição traz um exemplo nacional. Mas a essência está lá. Tá? Eu acho que Como Superar Seus Limites Internos é um excelente livro de filosofia a respeito da procrastinação, uma filosofia muito prática, principalmente para quem lida com arte de uma forma geral, produção, criação de música, arte visual, escrita, qualquer coisa, porque envolve muito essa resistência na hora que você realiza o seu trabalho. Nós temos um Psinecast aqui sobre como superar seus limites internos. Procure aqui, tá? Só por Superar Limites Internos, Psinecast, você encontra que é um comentário desse livro, eu quis reler. São livros que geralmente eu releio porque é para fixar mais na minha memória, né? Na minha mente, para me ajudar a me manter. Então vou até comentar isso daqui a pouquinho nos comentários aqui dos textos do mês. Mas Como Superar Seus Limites Internos, recomendo muito, principalmente para quem tem problemas de procrastinação, para ter uma visão diferenciada da procrastinação e entender que é uma resistência que você vai vencendo ela à medida que você vai conquistando novos e bons hábitos na sua vida. Beleza? Mais um livro, Como Falar Corretamente e Sem Inibições. Esse é um livro físico, né? Então até agora foram livros e-books que eu li, e agora um livro físico, Como Falar Bem Corretamente Sem Inibições. Está aqui Reinaldo Polito, editora Saraiva. O livro tem até um CD. Desculpa, esse livro é antigo, não? Tem um CD aqui no final. Nunca tinha lido nada do Reinaldo Polito. Conheço ele, né? Porque acho que o pessoal que acompanha essa área de oratória conhece o Reinaldo Polito
bastante tempo, aparecer na televisão e toda aquela coisa. E esse livro é interessante, cara, eu gostei bastante. Eu já li o TED Talks sobre como falar bem no TED Talks, né, o guia do TED Talks para falar bem. Eu li também Faça Apresentações como Steve Jobs, que tem um pouco a ver com oratória, e eu li agora esse aqui, Como Falar Corretamente Sem Inibições. Eu acho que o Reinaldo Polito fez um bom trabalho nesse livro, ele é completo. Se você tem interesse em desenvolver a sua oratória, esse livro aqui vale a pena. Até marquei aqui, tá vendo? As minhas anotações, porque esse aqui é um livrinho de estudo, eu deixei meio que um livrinho de estudo pra mim, tá vendo? Coloquei aqui os meus post-its, eu não sei se dá pra ver na câmera. E com esse livro aqui, eu fui meio que estudando, ele tá muito ligado ao que eu tava fazendo esses meses, né? Esses meses não, esse último mês, que é melhorar mais aqui o Psinecast. Né? Não tem como melhorar se eu não procurar outras formas e não escutar o Psinecast. Então você vai perceber, espero que você perceba isso, que o Psinecast ele tá indo mais direto ao ponto. Eu não tô mais divagando tanto, algumas vezes só, porque ainda o Psinecast ainda tem eu aqui, divago um pouco, mas eu tô sendo mais direto ao ponto, mudei um pouco até a estrutura do Psinecast, inclusive vale a pena depois você comentar. Agora eu tô mais focalizado em melhorar muito essa minha forma de explicação. Ainda tem uns problemas de dicção que me incomodam um pouco aqui, mas aos poucos eu vou melhorando, e para isso, um livro como esse aqui, Como Falar Corretamente Sem Inibições, do Reinaldo Polito, me ajudou bastante. Tá? Vale a pena se você tem interesse pela temática oratória, é um livro completo, ele vai desde tratar de nervosismo, a estrutura da sua apresentação, formas de apresentação, quando você vai fazer uma apresentação, como se comportar, etc. Esse livro está completo em relação a isso. Próximo livro do mês, A Equação de Deixar para Depois, do Piers Steel. Tá? Excelente livro sobre procrastinação. Eu considerei o melhor. Assim, o Piers Steel é um especialista nessa área, pesquisa procrastinação há muito tempo. Ele tem sido, na verdade, um guru, entre aspas, aqui dessa temática. E ele apresenta aqui a procrastinação de uma maneira científica, mas muito prática. Ele é um autor bom, é interessante a leitura dele, porque ele é um autor bem sarcástico. Então ele usa bons exemplos de filmes, para tornar claro que a procrastinação é é uma característica, pode-se dizer assim, a ser vencida, mas para isso você usa estratégias. Enquanto como superar seus limites internos você trabalha com a procrastinação de uma forma mais filosófica, como uma resistência, aqui o Piers Steel ele trabalha mais nos mecanismos neurais e psicológicos. E como resolver isso? Esse livro aqui vale a pena você ler se você tem interesse pela temática de parar de procrastinar. E esse livro, no ano que vem, estaremos aqui com ele no Psinecast. Eu vou fazer um Psinecast sobre esse livro aqui, porque eu acho que vale a pena, tem muitas ideias legais para compartilhar com vocês, tá? Então, Piers Steel, editora best-seller, tá? Livre-se das tentações e faça o que tem que ser feito agora. Vale a pena, tá? Vale a pena esse livro aqui. Último livro físico lido aqui, né? Na verdade estou terminando, eu já considerei ele terminado, porque só falta aqui umas 10 páginas, né? Jung, O Médico da Alma, autora Viviane Timbaldier, editora Paulus, tá? Eu comprei alguns livros do Jung recentemente, porque eu quero estudar a psicologia junguiana, né? Não sou psicólogo, mas eu tenho interesse por essa temática, eu acho que a psicologia junguiana ajuda muito na compreensão de si mesmo, e esse aqui é um livro introdutório do Jung. Eu acho que eu não sei se o pessoal da psicologia que acompanha aqui o Psinecast já viu, já leu esse livro, já acompanhou, tem interesse pela psicologia junguiana, mas esse livro aqui eu considerei assim um panorama geral do Jung. Eu acho que trata todos os temas aqui, sombra, sincronicidade, self. A autora dá uma geral com alguns casos de pacientes que deixa bem claro, né, a abordagem. Acho que para quem é psicólogo é interessante, mas para quem é como eu aqui, né, que quer aprender para a vida, é um livro que vale a pena você ler para você começar a se compreender, a entender alguns elementos importantes dessa psicologia do Jung, porque eu acho que o subtítulo dele é muito interessante, né, O Médico da Alma. É realmente isso que o Jung trata. Então, assim, eu acho que ele vai muito além dessa questão psicológica superficial. Não sei se eu posso colocar assim, tá? Superficial que eu digo assim, mas essa psicologia material, uma psicologia do dia a dia, que talvez uma psicologia cognitivista seja assim.
Tá? Posso estar falando uma grande bobeira aqui, depois vocês me corrijam, por favor, o pessoal da especialista aqui embaixo, deixa aqui um comentário para enriquecer a nossa comunidade. Mas o Jung ele vai além disso. Talvez seja por isso que ele é tão criticado, né? Inclusive a autora coloca aqui as críticas relacionadas a Jung, que é importante você ter essa compreensão. Mais um livro aqui, Jung, Médico da Alma, Viviane Thibaldier. Beleza? Então esses foram os livros lidos, 5 e-books, 3 livros físicos, 2 releituras. Seguimos aqui com o nosso ritmo de leitura, todos os meses eu trago os livros lidos, indicações para vocês comprarem, é lógico. Tem que trazer aqui também alguns livros que algumas editoras estão enviando para mim, em breve eu trago aqui para comentar com vocês, tá? Eu já recebi alguns, mas por enquanto é isso. Beleza? Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gosta, o que você achou, qual sugestão você tem, pode deixar aqui nos nossos comentários da nossa comunidade. Vamos então para os melhores textos do site, tá? Os melhores textos publicados no site estudareaprender.com este mês. O primeiro texto que eu quero comentar aqui, textos que eu escrevi recentemente, é o que eu estou fazendo para ser mais otimista. Bem, o que acontece, pessoal? Desde a pandemia, eu segui uma coisa que eu sempre tenho falado no Cinecast, perdemos muitas pessoas importantes na vida, muitas pessoas perderam parentes no período da Covid, eu acabei perdendo minha mãe depois, e recentemente também uma outra pessoa. Então já tinha um tempo que eu estava meio para baixo, sabe assim. Eu acho que isso refletiu um pouco até nos últimos Cinecasts, em termos de rotina. Nunca continuei fazendo meu trabalho, mas assim, meio que desanimado. A verdade é assim, eu não sou uma pessoa pessimista. Isso não é a minha característica ser pessimista. E me tornar uma pessoa muito pessimista, o que eu quero dizer com pessimista aqui? Muito, isso não existe, não acredito nisso, não vai dar certo, a coisa não é desse jeito. Aí acaba que o pessimismo misturou um pouco de preguiça de trabalho. E eu senti que a minha vida se empobreceu, né? Não materialmente, mas se empobreceu porque eu deixei de fazer o que eu gostava, deixei de ver algumas coisas que eu achava interessante e ela foi minguando. O meu propósito em 2023, quem acompanhou a revisão anual no final de 2022, eu falei que eu queria ser mais positivo esse ano, né? Trabalhar mais com positividade, desenvolver minha positividade novamente, uma mente positiva, né? Pensando positivamente. E eu tô firme, melhorei bastante. E aí vem uma coisa que eu acabei de comentar nos livros do mês, que esses livros que eu estou relendo me ajudam. Por quê? Porque o que eu estou fazendo, né? Então aqui tem minhas dicas, o que eu estou fazendo para ser mais otimista? Primeira coisa, eu voltei a ler livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda. Então assim, são livros que me ajudam. Tá? A leitura para mim é um elemento importante para alimentar minha mente com aquilo que me ajude a me manter positivo. Então, em vez de pegar livros que me levavam, sei lá, para um outro caminho, eu estou trazendo livros que me ajudam a reforçar esse pensamento positivo, não de uma maneira viajada, tá? Assim, não é aquela autoajuda água com açúcar que vai dar tudo certo, mas de uma maneira que eu consiga vislumbrar bons resultados entrando em ação. Tenho trazido muito desses livros aqui para o Cinecast. Um até trouxe recente, que é O Homem é Aquilo que Ele Pensa, do James Allen, que eu acho que esse é um livro fantástico para trabalhar com essa questão da mentalidade e de uma maneira muito realista, sem viajar na maionese. Outra forma que eu tenho buscado, é uma forma que eu sempre utilizei, acho que isso eu estou desde 2000, me formei em 2014, então devo dar em 2012, 13. Isso é minha prática, escutar audiolivros, palestras e podcasts que são de desenvolvimento pessoal, otimismo. Isso eu sempre fiz, assim, eu escutava muita coisa do Jim Rohn, eu escutei muita coisa do... Quem mais? Jim Rohn, escutava muito, escutava também, eu parei de escutar, alguns autores eu parei de ouvir, tá? Mas um que eu escutava bastante era ele é médico, me esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro o nome dele novamente, mas eu parei de escutar. E qualquer palestra, então as palestras da professora Lucilene eu escuto, me ajudam bastante, além de outros, principalmente audiolivros. O que eu faço geralmente? Tem livros que eu gosto, igual eu falei, o Como Superar Seus Limites Internos, O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Então muitas vezes eu pego esses livros que eu já li
e escuto eles em forma de audiolivro, para ficar aquela coisa constante, entendeu? Para me ajudar a trazer minha mentalidade de volta. Então, audiolivros, palestras, eu estou sempre pegando para me ajudar, principalmente na academia. Tenho ido na academia com a minha esposa, então eu fico na esteira, coloco ali, ou quando eu estou fazendo alguma musculação, coloco e vou escutando aquilo para reforçar, né, principalmente o que eu li, reforçar positivamente aquilo que eu estou colocando. Então, isso aqui, o que eu estou fazendo aqui, né, com essas duas práticas? Colocando coisa na minha mente. Colocando coisa na minha mente para poder eu ter uma visão positiva, ou seja, uma visão de que as coisas poderão dar certo se eu fizer as atitudes corretas, sem viajar na maionese. E eu estou evitando reclamar, isso é muito difícil para mim, porque naturalmente eu reclamo. Tá? E eu descobri agora, até fiz o último Cinecast Como Parar de Reclamar, que é um livro interessante, vale a pena você ouvir depois. Né? Um Dia Sem Reclamar, tem aqui no Cinecast. E eu tenho tomado mais cuidado e evitando situações em que me coloquem muita reclamação. Tá? Isso também é uma coisa que ajuda. Estou cuidando mais dos meus pensamentos, então assim, consciência dos pensamentos é importante. É não deixar que um pensamento intrusivo venha e já faça eu querer, nossa, não vai dar certo, as coisas vão dar erradas. Lógico que isso é muito difícil e exige muito esforço. Mas é uma meta que eu coloquei para mim mesmo, cuidar mais dos meus pensamentos nesse aspecto, para me ajudar a me manter firme. Né? Religião e espiritualidade é uma coisa também que me ajuda bastante, então eu voltei. Bem, sempre frequentei a igreja, mas agora voltei a fazer algumas leituras da área da religião e espiritualidade, que era uma coisa que eu tinha perdido também. Inclusive, escutado palestras do Padre Léo, que era uma coisa que eu gostava. Eu acho que algumas são muito interessantes, assim, né, no desenvolvimento dessa mentalidade positiva. Eu gosto muito deles, as antigas, né? São os antigos, só tem as antigas. Então eu estou evitando qualquer tipo de atividade ou meio social onde apenas o meu lado crítico e reclamão surge. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Não adianta também falar que eu vou participar de alguma coisa se for só para reclamar. Então eu tenho evitado isso de uma maneira muito grande, como um desafio pessoal. Um ponto de esforço a ser realizado. Não melhorei 100%, estou caminhando. É aquela coisa, melhora um pouco, não melhora, desmelhora. Desmelhora. Piora, na verdade. Melhora um pouco, piora. Melhora um pouco, piora. Mas é esse o caminho. O negócio é não desistir, continuar tentando. Continuar tentando, continuar fazendo a sua parte para melhorar. Essa é a minha visão, isso que eu tenho utilizado para tentar ser mais positivo esse ano. Falarei mais depois da revisão anual de 2023. Tá? Mais um texto aqui, que eu tratei lá no site, estou disposto a mudar? O que acontece nesse texto? Eu estava comentando sobre como que é difícil mudar um comportamento. Nessa questão de autodesenvolvimento, quando você entra no autodesenvolvimento, você vai começando a se deparar com conhecer a si mesmo. Quando você passa a conhecer a si mesmo, você passa a perceber, isso se você for muito honesto, os seus defeitos. Os seus defeitos. Eu sou ruim nisso aqui eu sou desse jeito. Só que o que estava acontecendo comigo? Eu estava me colocando nesses meus defeitos como sendo assim, eu sou desse jeito e pronto. Entendeu? Como eu passei uma parte muito grande da minha vida nessa tentativa de agradar aos outros e escondendo partes do que eu sou, agora eu tô tipo, não, então eu sou desse jeito aqui, esse é meu defeito e me aceite assim. Quando na verdade esse não é o objetivo do conhecer a si mesmo. O conhecer a si mesmo é justamente para você se colocar, ver suas qualidades, os seus defeitos e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, se colocando em situações para que a melhora continue e aconteça. Ela aconteça e continue. Isso exige esforço. Por isso que o título do meu texto foi Estou disposto a mudar? Será que eu estou disposto a mudar? Será que eu estou disposto a mudar um comportamento? Porque é muito fácil eu cair naquilo que eu estou acostumado a fazer habitualmente. Habitualmente eu faço sempre, habitualmente eu sempre brigo com todo mundo. É mais fácil. Mudar exige esforço. Mudar exige esforço. Eu até comentei nesse texto a questão da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Seu cérebro se transforma à medida que ele vê alguma necessidade para se transformar. Esse fenômeno foi descoberto principalmente em pessoas que tiveram lesões no cérebro e o cérebro se transformou para compensar um movimento motor através das áreas que restaram no cérebro. Os neurônios se adaptaram.
Olha que coisa interessante. Então, biologicamente, nós temos essa capacidade, que tem um pouco a ver com resiliência também, né, da nossa parte, que é o quê? Se manter firme e provocar a mudança. Estar disposto a provocar essa mudança. E realizar essa mudança. Realizar essa mudança. E essa mudança, não só você tomar consciência dela, mas atitudes práticas. E, mais uma vez, não é uma coisa simples. Eu descobri todos os meus defeitos e agora pronto, né? Posso só seguir em frente. Não dá para fazer isso. Você vai descobrir seus defeitos, você vai ter que encarar eles de frente, você vai ter que começar a se deparar com situações onde você automaticamente vai estar ali preparado para só repetir um defeito que você tem, e você tem que se segurar e procurar fazer diferente. Nessa questão emocional, psicológica, é muito difícil, tá? Mas nós precisamos estar dispostos a fazer isso. Se queremos realmente mudar, nós precisamos estar dispostos a fazer isso. Tá? A mudança não vai acontecer se não houverem atitudes práticas. Eu não posso mudar intelectualmente, como muitas vezes acontece. Eu sou diferente, mas toda vez que eu me deparo com a situação eu cometo o mesmo erro. É preciso uma mudança de atitude. Começa com conscientização, de dentro para fora. Você toma consciência daquilo, a partir da sua consciência daquilo, você começa a tentar fazer de uma forma diferente. E para isso todo mundo vai estar aí para te testar, para te provar. Porque as pessoas geralmente vão fazer isso. Então você quer ser diferente, então vamos ver. Aí a pessoa começa a te encher o saco até você, sei lá, brigar e falar: então tá vendo? Você não falou que queria ser mais calmo? E nós temos que estar preparados para isso. Não reclamar. Mas o fulano também tá me enchendo o saco. Essa é a vida, cara. Essa é a vida. Tem pessoas que vêm para te encher o saco. E você precisa estar preparado para mudar. Para permanecer firme. Permanecer firme direto. E fazer essa mudança um hábito na sua vida. Fazer com que essa mudança seja permanente. Lógico, um exercício para a vida. Como sempre nós falamos aqui no Psinecast, exercícios para a vida. Para você, mas começa com você. E essa pergunta que eu coloquei no artigo serve para você. Estou disposto a mudar? Estou disposto a mudar? Fica para você pensar a respeito disso. Outro artigo publicado no site que eu discuti a questão do planejamento. Eu falei preparar fogo a apontar. O que acontece? Naturalmente eu sou uma pessoa que adora fazer planejamentos. Eu já fiz muito planejamento que não deu certo. Eu adoro planejar, fazer esse passo, tal. E aí, muitas vezes eu me deparo com a realidade, antigamente eu nem colocava em prática, pra você ter uma ideia, só planejava. Hoje em dia, às vezes me deparo com a realidade e isso me frustra um pouco. É algo a ser aprendido, é uma característica minha que eu estou modificando. Mas o que é importante pensar nessa questão do planejamento? Não planejar demais. Entrar em ação, fazer a sua parte. Lógico, para isso você tem que ter autoconsciência. Então, se concentrar no que é importante. Não viajar na maionese. Às vezes você está fazendo um planejamento que nunca vai sair do papel. Eu mesmo até coloquei no artigo experiências, por exemplo, de planejar viagens que não aconteceram. Por que a viagem não aconteceu que você planejou? Porque eu esqueci do óbvio, eu não tinha dinheiro. Entendeu? Eu me preparei para uma viagem que eu não tinha dinheiro. Mas isso não é... Talvez alguém fale assim, mas isso não é um sonho que você estava fazendo? Cara, eu acho que... Para que isso, entendeu? Eu estava perdendo tempo. Em vez de fazer algo realmente útil, estava sonhando. Sonho não é realidade. Tudo bem, você pode imaginar uma imaginação criativa a ponto de você querer conquistar aquele objetivo. Só que algumas coisas são pura viagem na maionese, puro sonho. Puro sonho. Então, o que eu penso hoje quando eu faço um planejamento? Coloquei até aqui. Primeiro, tenho todos os recursos materiais e imateriais necessários? Tá? Esse é o primeiro passo. O que eu vou fazer na minha vida, em termos de que eu vou planejar? Eu tenho os recursos materiais e imateriais necessários? O que são recursos materiais? Dinheiro, algum veículo, alguma coisa que eu preciso, materialmente. Imaterial, capacidade, meu intelecto. Meu planejamento ano que vem
é pronto dar uma aula para 150 alunos. Mas eu sei dar uma aula? Eu já dei uma aula, já ministrei uma aula? Eu tenho uma didática para ministrar uma aula? Aí volta aquele exemplo. Se eu quero melhorar na minha oralidade, eu tenho que analisar a minha oralidade, procurar profissionais que me ajudem nisso, ou também os livros e cursos que me ajudem nesse aspecto. Está dentro dos recursos imateriais. Né? Outro elemento importante, eu tenho tempo necessário? Tenho tempo necessário para fazer isso? Eu tenho tempo necessário para executar? Eu tenho tempo necessário para poder fazer aquilo que eu preciso fazer? Outro elemento a se pensar. Porque sem o tempo você não vai conseguir. Né? É executável? Se é óbvio, né? É executável agora? Não tem problema, às vezes, você fazer um planejamento a longo prazo para uma coisa, que apesar de que seria um desperdício de energia, mas sei lá, você quer fazer. Mas pensar se é executável. Às vezes você fala, poxa, eu quero, quero viajar para Marte. Um exemplo bem maluco aqui, viajar para Marte é executável? Entendeu? Por enquanto não. Eu sei que aí sempre cai naquilo, né? Ah, mas os sonhadores são aqueles que Tudo bem, pessoal. Eu acho que nessa questão a gente entra numa loteria. Tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu acho que em questão de planejamento é alguma coisa factível. Tá? Quando você entra para planejar, você tem que pensar em questões factíveis. Né? Lógico, essas são algumas das perguntas aqui que eu utilizo. Mas o mais importante é ação. O foco desse artigo foi justamente isso. Não se concentrar tanto, às vezes, no planejamento. Porque tem pessoas que adoram planejar coisas e se satisfazem só com o planejamento. Que é o meu caso. Então eu fico planejando, viajando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não executo. E aí eu peguei a frase do T. Harv Eker, né, daquele livro Mente Milionária, que é preparar fogo, apontar. Preparar fogo, apontar. Qual que é a ideia? Prepara fogo, começa a executar, apontar. Enquanto você está executando, você vai se adaptando. Você vai se adaptando. Você vai se adaptando. Senão você fica parado, não entra em execução. Se você não começa a executar, o resultado não vem. Simplesmente passa o tempo e o resultado não vem. Então tomar cuidado com esse excesso de planejamento. Porque esse excesso de planejamento vai deixar você preso. Resultado não vem. Não dá para esperar algo se você não entrar em ação. Tá? Tomar cuidado com isso. E o nosso último texto aqui do site, que eu publiquei, é como evitar a sobrecarga de tarefas. Tá? Lógico, aqui um elemento importante que é o seguinte. Esse ano eu coloquei também uma meta de tentar fazer mais coisas junto com a minha esposa. A gente tem conversado bastante disso, vamos fazer mais, sair mais, fazer mais coisas. Passamos por um período aí de mais fechado, né, por conta da pandemia, e agora nós estamos aí nesse período, que é um período que nós podemos se locomover mais. Lógico, minha característica é sempre evitar, como diria o Jaiminho, evitar fadiga. Mas no caso, aqui, a proposta? Estar mais aberto à vida, que eu vou chamar, né? Ser mais receptivo à vida. Só que então nós começamos a dizer sim para mais atividades, né? Algumas atividades que eu fui convidado, tanto na faculdade, para ser avaliador em um trabalho, na igreja para algumas atividades. Coisas que normalmente eu recusaria, eu aceitei. Tá? Dentro dessa proposta, né, de aceitar fazer mais coisas. Coisas que normalmente eu recusaria, eu aceitei. Com o passar da semana, o que acontece? É um acúmulo de atividades, né? Um acúmulo de coisas para serem feitas. E aí o que isso me lembrou? Me lembrou daquele filme Sim Senhor, do Jim Carrey. Que ele vai dizendo sim para as coisas e vai virando uma bola de neve de coisas e a vida dele vira uma loucura. E a ideia de ser receptivo na questão de você fazer mais coisas não é tanto você dizer sim para qualquer coisa. A ideia é você dizer sim para aquilo que é importante. Por isso que é tomar cuidado com a sobrecarga de tarefas. Tem pessoas que têm o costume de dizer sim para tudo, mas não fazem as coisas. Elas não se responsabilizam. É você direcionar as suas ações para aquilo que precisa ser feito. Porque também tem pessoas que se fecham tanto, que é o caso do Jim Carrey nesse filme, no começo ele não fazia nada. Ele se fechou para o mundo, por uma questão de relacionamento, ele se fechou para o mundo. Quando ele se torna
receptivo, aberto ao mundo, ele se torna exageradamente aberto. Então você encontrar um equilíbrio nesse aspecto. Porque cada sim que você dá para uma atividade é um tempo que você vai ter que alocar para aquilo. É uma responsabilidade que você tem. Uma responsabilidade que você tem para poder executar aquela atividade. Então tome cuidado com isso para evitar qualquer tipo de sobrecarga ou coisas para serem feitas. Porque aí você vai acabar atrapalhando muito. Beleza? Então é isso. Esse foi o nosso Suma Piscinecast. O que você achou? É muito importante deixar seu comentário. Deixa aqui o seu comentário, participe, porque o Suma é direcionado muito para a nossa comunidade do Piscinecast, quem já acompanha há bastante tempo. Participe, isso é importante, tá, pessoal? Ajuda o Piscinecast a chegar a mais pessoas. Se torne membro, ajuda lá a criar a nossa comunidade. Vamos conversando aos poucos, criando a nossa comunidade dentro do nosso YouTube. Espero que você goste. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.